Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu venho nessa terça-feira abençoada, irmãos. Eu quero deixar uma mensagem que edifique grandiosamente a sua vida. Amém? Essa palavra, irmãos, ela vem nos falar sobre Abraão e Sara. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que Sara geraria um filho, amém? Só que eles não acreditaram, irmãos. O que pode causar na nossa vida as complicações por não acreditar na palavra de Deus, as promessas de Deus sobre a nossa vida, ou querer acelerar o tempo de Deus, quando o nosso tempo não é o mesmo de Deus. O tempo de Deus é perfeito à sua vontade, e às vezes nós não queremos esperar, queremos dar uma mãozinha para Deus, para que aquilo ande mais rápido. E esse é o perigo das nossas vidas, amém? A palavra de Deus, irmãos, que eu peço que você me acompanhe, está lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 3. A palavra diz assim: disse mais a Abraão: eis que me tenho dado, não tens me dado semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que sair das suas entranhas, este será o seu herdeiro. Aqui Abraão está dizendo, que poderia pegar o filho do mordomo, de algum servo dele, e fazer o seu herdeiro, aquele que ficasse mais de acordo aos seus olhos, mas Deus não. Deus fez uma promessa a Abraão, falou para ele que mesmo ele com 100 anos e Sara com 90 anos, eles teriam um filho. Irmãos, a gente sabe que aos nossos olhos carnais, hoje em dia, é muito difícil acreditar, irmãos, não teríamos fé o suficiente para que uma pessoa, uma senhora de 90 anos, viesse a gerar um filho, amém? E foi isso que aconteceu com Abraão e Sara, eles não creram na palavra de Deus. A palavra de Deus também nos fala, irmãos, para confirmar isso, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 17, a palavra nos diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, e disse no seu coração. Ele não falou de boca, mas ele falou ao seu coração. Só que Deus, ele vê o nosso coração. Por isso que nós temos que estar atento àquilo que nós estamos pensando em segredo, porque o ser humano pode não ouvir, Satanás também pode não ouvir, mas Deus, ele conhece o nosso coração, amém? Então o que ele falou, irmãos? Glórias a Deus. Ele falou que então caiu Abraão sobre seu rosto e riu e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceder a Sara da idade de 90 anos um filho? É difícil, irmãos? Aos nossos olhos mas para Deus nada é impossível. Então o Senhor, a gente vai ver que Sara também duvidou da palavra de Deus, e o Senhor veio falar a Abraão, amém? Lá em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 13, nos fala assim: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, vendo já envelhecida? Haverá alguma coisa difícil ao nosso Senhor? Falou Deus. Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha que bênção de Deus, irmãos. Só que a palavra de Deus vem nos falar, irmãos, que Sara não confiou na palavra de Deus. E Sara tinha uma serva que se chamava Agar, e esta serva, ela tentou dar a Abraão como para ter um filho de Abraão, para ter um herdeiro. Só que a promessa de Deus era que ela teria um filho de Abraão aos 90 anos, mas de repente os olhos delas carnais foram mais fortes que os olhos espirituais, que a sua fé na palavra de Deus. Por isso que a palavra nos fala: sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então a palavra nós vamos ver, irmãos, que ela deu a sua serva Agar a Abraão, e as consequências que aconteceram sobre a sua vida, por ela não obedecer à palavra de Deus, como muitos de hoje não obedecem à palavra de Deus, e às vezes estão sofrendo. A Bíblia diz: o meu povo padece por falta de sabedoria e de entendimento da minha palavra, amém? E por isso que muitos dos seus filhos, muitos irmãos em Cristo, estão hoje passando por necessidade, estão passando por trabalho, às vezes estão doentes, irmãos, estão ali à beira da morte,
por não obedecer a palavra de Deus, por não respeitar a palavra de Deus. E isso é sério, irmãos, isso traz consequências. E o salário daquele que não obedece, aquele que peca, é a morte. O salário do pecado é a morte espiritual, e também pode acontecer a morte carnal. Amém? Conforme a vontade de Deus. Então a gente vai ver, né, que Sara acabou dando Agar, né, que era sua serva, para Abraão conceder um filho. Então a palavra nos diz, né, lá em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 3, e diz assim: assim tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concedeu, e vendo que ela concebera um filho, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha bem, irmãos, ela era serva de Sara, só que depois ela se tornou, né, arrogante aos olhos de Sara, porque ela viu que Sara não teria dado um filho a Abraão, mas ela, Agar, sua serva, tinha dado um filho a Abraão. Então ela se esqueceu a posição de serva e queria mandar em Sara e judiar dela, humilhar ela, porque ela não poderia ter um filho, mas ela tinha dado um filho ao seu marido. Amém? A Abraão. Então é isso que eu quero deixar para vocês, irmãos. Não tente apurar, irmãos. Não tente dar aquele jeitinho do ser humano, como se diz, aquele jeitinho brasileiro, que você está sempre querendo ir à frente, tentando ajudar o milagre a acontecer, tentando a promessa de Deus ser mais rápida. Não, irmãos, fique tranquilo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. A palavra nos fala que um dia para nós é como 1000 anos para Deus, e é isso que importa. Amém? Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo com essa palavra abençoada, que nós possamos esperar as promessas de Deus sobre a nossa vida, porque se Ele prometeu, irmãos, Ele cumprirá. Glórias a Deus. E esta é a palavra que eu quero deixar. Irmãos, agora eu me lembrei de uma palavra também que está aqui em Números, e ela nos fala assim, glórias a Deus. A palavra lá em Números 23, capítulo 19, versículo 19, ela fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura direi a ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Olha que bênção de Deus. E esta é a palavra que eu quero dizer. Amém? Glória a Deus, que Deus é maravilhoso e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre sobre a sua vida. Não dê ouvido, irmãos, àqueles que são usados a Satanás, por Satanás, pelo diabo, que dizem que você não vai conseguir, que a promessa que você teve é falsa, que você não tem futuro, que você não vale nada, mas apenas confie nas promessas do nosso Deus, nas promessas também que estão aqui na palavra sagrada, na Bíblia Sagrada do Senhor. Amém? E você terá uma vida grandiosa aqui na terra, cheia de bênçãos sobre as suas vidas. Aquele que obedece a Deus, as suas mãos derramam bênçãos sobre as suas vidas. Amém? A palavra nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E esta é a palavra que eu deixo aos irmãos. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.